Desde uma mulher santa que está intacta há mais de 40 anos, até uma hóstia que se transformou na carne de Jesus e um vinho que virou seu sangue. Mesmo a ciência tentando explicar esses milagres de todas as maneiras possíveis, ainda não conseguiram. Conheça hoje os milagres reais que silenciaram os céticos. Então, se você tem fé em Deus, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Você sabe qual é o único sangue do mundo que depois de seco consegue voltar ao estado líquido? Deixa que eu te conto esse milagre. São Januário foi um religioso que viveu entre o século 3 e 4, quando os católicos eram perseguidos pelo Império Romano. Quando ele foi morto, provavelmente por decapitação, foi possível recolher o seu sangue, um costume comum na época. O que deixa essa história sobrenatural é que em 1389, o sangue já endurecido e coagulado voltou ao seu estado líquido, algo que até hoje a ciência não consegue explicar. De lá para cá, 3 vezes no ano, sempre nas mesmas datas, esse fenômeno ocorre. No dia da mudança dos seus restos mortais para Nápoles, no sábado anterior ao primeiro domingo de maio, na sua festa litúrgica, 19 de setembro, e no aniversário de um milagre que fez, onde parou uma erupção do vulcão Vesúvio, 16 de dezembro. O milagre da liquefação de São Januário intriga pesquisadores até os dias de hoje, sendo um enigma nunca solucionado nem pelo mais inteligente dos pesquisadores da Terra. Esse manto é a prova do milagre de Guadalupe que aconteceu no México em 1531, quando um indígena chamado Juan Diego viu a aparição da Virgem Maria e foi correndo para contar para um bispo, afirmando que a santa pediu a construção de uma capela em sua homenagem. Porém, o tal bispo quis uma prova do que o nativo dizia e, ao retornar até a santa, ela fez florescer um campo de rosas em pleno inverno e disse para Juan Diego colocar o máximo que conseguisse em seu manto e levasse ao reverendo como prova. Quando ele chegou com as flores e estendeu o tecido, essa imagem da aparição estava perfeitamente desenhada no pano. E é aí que a parada começa a ficar sinistra. Acontece que estudos com microscópios avançados e câmeras especiais não constataram o uso de pincéis, giz ou qualquer tipo de tinta, seja sintética, mineral ou natural. É como se a imagem fosse impressa no tecido, não sendo feita por mãos humanas, com pigmentos nunca antes vistos aqui na Terra. Além disso, é uma tilma, um tecido feito com fibras de capim que dura no máximo 15 anos. Porém, inexplicavelmente, a relíquia sagrada já tem quase 500 anos, estando extremamente conservada. Nenhum cientista pode explicar uma coisa dessas. E para deixar o milagre ainda mais evidente, um especialista ampliou a pintura em 3.000 vezes na região dos olhos e descobriu que existem desenhos minúsculos, como se fosse o reflexo do que a imagem da santa estava enxergando. As figuras que são menores que um fio de cabelo são do bispo que pediu uma prova e dos seus subalternos que estavam presentes naquele momento. Como se fosse um retrato tirado no exato momento que o manto foi aberto, ficando gravado nos olhos da Nossa Senhora para sempre. Algo tão pequeno seria impossível de ser feito por qualquer ser humano naquela época. É por esse milagre que a Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira do México. Na cidade americana de Santa Fé, a Capela de Loreto foi construída em 1878, porém o arquiteto responsável pela obra acabou sendo morto antes de concluir a instalação, faltando uma escada que ligava o primeiro com o segundo andar. Cansadas de subirem por uma escada improvisada de mão, as freiras procuraram engenheiros para fazer uma escada nova, mas além dos valores altos, muitos disseram que precisaria mexer na estrutura do prédio, algo fora de cogitação. Foi aí que as irmãs resolveram rezar para São José, padroeiro dos marceneiros, e depois de alguns dias, um homem desconhecido apareceu na porta da capela, afirmando que poderia fazer a escada para elas, desde que não houvesse ninguém dentro do lugar sagrado durante o seu trabalho. E é aí que vem o milagre. Além de trabalhar sozinho e concluir a obra em poucos dias,
o carpinteiro misterioso desapareceu no dia do pagamento, não recebendo nada. A escada foi feita em espiral, sem um eixo central, desafiando todas as leis da física e da engenharia. Além disso, tudo se mantém perfeito há centenas de anos, sem ter nenhum prego, parafuso ou cola. Apenas encaixes milimetricamente perfeitos, tendo 33 degraus, a mesma idade de Jesus quando faleceu. Vários engenheiros, arquitetos, matemáticos e físicos estudaram a construção, e todos eles entraram em um consenso. A escada de Loreto seria impossível de ser feita, sendo um verdadeiro milagre. Além disso, um engenheiro naval da Marinha Norte-Americana foi até o lugar e determinou que a madeira usada não existe na Terra, sendo uma espécie extremamente resistente à prova de cupins que não entra prego e desconhecida. Acredita-se que seu construtor foi o próprio São José, que apareceu para ajudar as irmãs a continuarem espalhando a palavra. Por volta de 700 d.C., em Lanciano, na Itália, um dos monges bizantinos que viviam na igreja local estava perdendo sua fé, até que foi realizar uma missa e, na hora de abençoar a hóstia e o vinho, dizendo "Esse é meu corpo e esse é meu sangue", o padre viu o pedaço de pão se transformar em carne fresca e o cálice de vinho coagular e se tornar sangue diante dos seus olhos. Claro que uma coisa dessas não passaria batido pelos fiéis, que também se chocaram ao ver tudo isso frente a frente, se tornando um dos milagres reconhecidos pela igreja com maior número de testemunhas até hoje. As provas desse ato divino foram mantidas em 2 relicários e estão expostas para os fiéis. Vários estudos foram feitos ao longo dos séculos. Cientistas renomados estudaram o caso e analisaram as amostras do vinho e da hóstia, ficando surpreendidos com o resultado. Realmente se tratava de carne e sangue humano. O que não podem compreender é como algo feito de trigo e uva se transformou em células específicas e bem organizadas. Em 1844, uma garota francesa chamada Bernadette teve uma infância difícil. Ela contraiu cólera e asma numa época onde essas coisas poderiam ser fatais, mas conseguiu sobreviver. Quando chegou aos 15, Bernadette estava sozinha quando viu uma senhora radiante chegar perto dela e sorrir. No mesmo dia foi revelado que se tratava da Virgem Maria, mas ao dizer para as pessoas, ninguém acreditou na garota. E para surpresa de todos, foi lá que a santa operou seu primeiro milagre, ao tratar a tuberculose de um menino com um manto que ela própria havia bordado. Foram anos fazendo o milagre da cura dentro do convento, até que aos 35 ela acabou falecendo da primeira doença que teve, a tuberculose. Porém, o que mais choca é que o corpo de Bernadette está até hoje no convento intacto, mesmo depois de 140 anos da sua morte, sem ter passado por nenhum procedimento de conservação, desafiando as leis naturais e também os cientistas. O estado perfeito da santa intriga os pesquisadores, que após anos de estudos não conseguiram explicar o motivo da extrema conservação, levando o Vaticano a reconhecê-la como santa e padroeira dos doentes. Em 1579, no Peru, nasceu um menino chamado Martinho de Porres. Desde cedo, ele sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Aos 15 anos, tentou entrar para a igreja, mas foi rejeitado por ser negro, uma barreira difícil de superar naquela época. Determinado, Martinho entrou para um convento, onde coisas extraordinárias começaram a acontecer. As pessoas que conviviam com ele notaram que tinha dons especiais, diziam que podia levitar enquanto rezava, e que um simples copo de água benta em suas mãos tinha o poder da cura. Mas o que realmente impressionava era sua habilidade de se comunicar com os animais, que pareciam entender e obedecer a cada comando seu. Apesar de nunca ter sido ordenado padre ou missionário, o santo dedicou a sua vida a servir o convento, aceitando humildemente o papel de faxineiro. Ele não recebia nada em troca, mas sua devoção era tão grande que se tornou conhecido como São Vassoura.
Um apelido que começou como uma tiração de sarro, mas que acabou se tornando um símbolo da sua humildade e dedicação. Ele faleceu em 1609 e muitos anos depois, em 1962, a Igreja Católica finalmente reconheceu seus milagres e o tornou um santo. Para muitos, sua história é um testemunho de que a verdadeira santidade não conhece barreiras de cor ou origem e que todos somos iguais aos olhos de Deus. Hoje em dia, milagres podem até ser gravados, algo impossível de se fazer antigamente. Um exemplo é essa próxima história. Em uma manhã de 1635, uma jovem humilde da Costa Rica foi à floresta em busca de lenha. Durante a caminhada, ela encontrou uma pequena estátua de cerâmica preta, representando uma mulher com uma criança nos braços. Encantada, ela levou a figura para casa e no dia seguinte, ao retornar ao mesmo local para pegar mais lenha, viu a mesma estátua no mesmo lugar. Surpresa, levou a escultura para casa, só que a outra havia desaparecido e isso se repetiu por vários dias. Intrigada, a garota procurou o padre da cidade, que identificou a figura como uma representação da Nossa Senhora com o menino Jesus. Ele decidiu guardar a estátua em uma caixa trancada por cadeado para estudar melhor a imagem, mas no dia seguinte ela havia desaparecido novamente, sendo encontrada mais uma vez no meio da floresta. O padre interpretou o evento como algo divino e concluiu que a estátua deveria ser venerada como uma manifestação da Virgem Maria. E como sabemos, milagres envolvendo a estátua dessa santa já ocorreram dezenas de vezes ao longo dos anos. Em 1935, o próprio Vaticano reconheceu o milagre. A imagem batizada de Nossa Senhora dos Anjos permanece exposta até hoje no local, atraindo diversos devotos em busca de graça. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!